Muito bom dia, agronegócio, terça-feira, 28 de maio de 2024, são 8 horas 10 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, que começa agora aqui no Notícias Agrícolas, pelo nosso site, o noticiasagricolas.com.br, pelo nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial, pela TV Clima Tempo e também pela Rádio Agro Hoje. Sejam todos bem-vindos, aqui vamos trazer preços, entrevistas, notícias, tudo para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Na edição desta terça-feira, nós vamos trazer o estudo preliminar da Farsul sobre as perdas na agropecuária do Rio Grande do Sul. Vamos falar também sobre as exportações brasileiras de soja. Os mercados estão retomando os seus negócios em Chicago e Nova York em função da volta do feriado. Ontem foi Memorial Day nos Estados Unidos. As bolsas não operaram, hoje já estão de volta. Vamos checar como é que esses mercados estão se comportando. Vamos falar sobre os preços do boi gordo, que tiveram um maio bastante difícil, vão terminando o mês com uma pressão considerável que pode se estender até junho. Vamos falar sobre isso. E vamos falar também sobre o começo da gestão de Magda Chambriard à frente da Petrobras. A nova CEO já assumiu e trouxe algumas sinalizações importantes ali sobre a sua gestão. Quais serão as suas prioridades? Assunto para a gente tratar aqui no Bom Dia Agronegócio, que, claro, precisa e quer a sua participação. Então, enquanto estamos aqui conversando, vá trazendo as suas mensagens, opiniões, posicionamentos, perguntas, dúvidas, e a gente vai respondendo tudo por aqui, vai comentando tudo por aqui. Então, juntos a gente começa o Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Bom, primeira coisa, vamos checar os mercados, uma vez que eles voltaram do feriado, as bolsas americanas já estão em funcionamento desde a noite de ontem. Então, nós temos para a soja uma leve baixa de 0,2% para 12 dólares e 45 centos por bushel. O milho, 4 dólares e 68, uma alta de 0,7%. Já o trigo vai a 7 dólares e 10, com 1,9% de avanço. E eu aproveito para te dizer que hoje, no nosso quadro de entrevistas, estará conosco Elcio Bento, analista das safras e mercado, para te trazer mais informações sobre o mercado do trigo, que continua subindo forte no cenário externo. Ainda na Bolsa de Chicago, o farelo de soja cai 0,4%, vai a 384 dólares e 90 centos por tonelada curta. Já o óleo sobe, tem 45 centos mais 52 por libra peso e uma alta de 1,3%. O mercado do óleo de soja ainda muito atento e aguardando as informações finais sobre a taxação ou não do óleo de cozinha usado que os Estados Unidos importam da China. Vamos continuar averiguando este assunto, apurando e trazendo as últimas informações. Fato é que o mercado está bastante atento a isso. Bolsa de Nova York agora, nós temos 2% de alta para o café, que vale 2 dólares e 22 mais 73 por libra peso. O açúcar, 18 centos mais 59, uma alta de 1%. O algodão sobe 1,3% de alta, vai a 81 centos mais 56 por libra. E o petróleo, este também subindo, o que ajuda a justificar a parte também das altas do óleo de soja. E com o petróleo, checamos os demais grupos de commodities, como eu sempre digo. O petróleo WTI, 1,6% de ganho hoje, 78 dólares e 95 centos por barril. O Brent sobe, mas bem mais timidamente, 0,2% de alta somente, 83 dólares e 6 centavos por barril. Gás natural caindo, 0,8% de queda. O ouro, 0,5% de alta. A prata disparada, sobre 4,2%. Prata. E o cobre, 1,4% de avanço nesta manhã de terça-feira. Dólar Index, nós temos uma queda de 0,4% para 104.270 pontos. Para fechar a rodada de preços, Bolsa de Dalian, mercado futuro na China, negociações já encerradas, fechamento negativo para farelo, positivo para óleo, bem levemente negativo para o milho. E para finalizar, bolsas americanas em leve alta e Europa de lado, aguardando os dados de inflação, nos informa Eduardo Vanin, analista da Agriinvest Commodities. Bolsas na China em queda, petróleo subindo, ouro subindo. O índice de commodities da Bloomberg tem alta de 0,8% na manhã de hoje. Guardas do Egito morreram em bombardeios de Israel, assim como civis em Gaza. Israel está cada vez mais isolado, o que promove uma escala, né, uma escalada
constante e preocupante no conflito entre Israel e Hamas. Clima no leste europeu no radar e frio nos Estados Unidos. Ontem, o Tribunal Euronext fez as suas máximas em 12 meses. As temperaturas devem começar a subir novamente nos Estados Unidos. Vamos já falar sobre isso. Favorável ao andamento do plantio, futuros da soja em queda, assim como os futuros agrícolas em Dalia. Vamos então, checados os preços e feita a nossa abertura aqui de mercados, vamos checar as manchetes dessa terça-feira nas nossas notícias da manhã. Bom, a Farsul, a Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, trouxe um estudo preliminar sobre as perdas que já podem ser avaliadas para a agropecuária gaúcha. Nós temos trazido, né, esses números diariamente, quase que diariamente, de setor a setor das perdas estimadas. A Farsul fez uma reunião desses números, ouviu as entidades e as cheias que atingiram o estado neste mês de maio já somam a agropecuária do estado um prejuízo aproximado de 3 bilhões de reais para áreas totalmente inundadas, segundo este cálculo preliminar feito pela Federação de Agricultura do Estado rio-grandense, a partir do mapeamento com 550 produtores gaúchos de médio porte. Esse valor é resultado de uma previsão a partir das respostas de 347 produtores do Rio Grande do Sul que concordaram em revelar os valores financeiros para as perdas. Dentro desse grupo entrevistado, o prejuízo total estimado é de 467 milhões de reais. Só entre esses 347 produtores de médio porte que aceitaram revelar as suas perdas financeiras a este cálculo, esse estudo feito pela Farsul. A Farsul também observa que a média de prejuízo por produtor entrevistado deva ficar em cerca de 1,4 milhão de reais, com o excesso de chuvas, incluindo gastos com investimento, arrendamento, comercialização e dívidas. Além deste valor, mais 415 mil reais seriam só de perdas com o custeio de safra. Os dados foram cruzados com um levantamento anterior da Serasa Experian, que mapeou os terrenos que foram afetados gravemente pelas chuvas que se iniciaram no último dia 2 de maio. Com isso, o resultado preliminar de prejuízos para áreas inundadas chega, portanto, a esses 3 bilhões de reais, cujo montante a entidade considera estar muito longe ainda do prejuízo real. Outras formas de prejuízos, ainda não quantificadas, também estão inseridas no processo de comercialização dos produtos colhidos e que estão para colher, em especial os grãos. Segundo Antônio da Luz, que é economista-chefe da Farsul, do sistema Farsul, os produtores já apontam grãos de soja ardidos, brotados, podres, germinados ou que estão acima da umidade. Isso representa um problema no desenvolvimento vegetativo e, consequentemente, nas vendas, pois cooperativas e outros mercados não estão aceitando o produto gaúcho, naturalmente. Bom, o que está acontecendo na sequência, né? Vai haver, claro, este auxílio, estas medidas de amparo aos produtores e, segundo Antônio da Luz, a situação é pior que a vivida nas últimas safras e durante a pandemia. Ele diz o seguinte, que é a pá de cal em cima do produtor gaúcho. Para ele, o temor da recuperação agropecuária regional só vai parar de rondar se o governo federal liberar 500 milhões de reais a serem destinados a um subsídio do prêmio ao seguro rural, valor que será um piso para viabilizar a safra 2024-25, além de um fundo de aval. Estes são os principais pleitos que a Farsul vai destacar o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, que vai estar em Santa Cruz nessa terça-feira, dia 28. Estava prevista a saída do ministro Carlos Fávaro ao Rio Grande do Sul nesta semana, então ele chega a Santa Cruz nessa terça-feira, dia 28. Ele diz o seguinte... na verdade, o presidente da Farsul diz o seguinte: há muita expectativa com a visita do ministro e que ele não venha entregar só máquinas para as prefeituras, ainda que isso seja importante. Afinal,
tudo que o governo federal fez até agora foi entregar prorrogação dos pagamentos dos custeios das dívidas até 14 de agosto e dos financiamentos de máquinas agrícolas. E ele ainda detalha que são medidas insuficientes para a situação de emergência do Estado. Bom, claro que esse estudo também revelou o nível de endividamento dos produtores entrevistados. Entre os 536 que responderam a este questionário da Farsul, quase 60% disse que está 100% endividado, enquanto os restantes disseram ter dívidas de safras passadas renegociadas com vencimentos para este ano. Segundo o levantamento, apenas em custeio, o total do endividamento é de 249,1 milhões de reais. Entre estes entrevistados tão somente. Por produtor, a média é de 415,2 mil reais. Bom, 8 horas e 21 minutos. Essa é uma... Vou até pedir desculpa aqui pro meu diretor. Tô aqui reforçando a hora, até para eu ter o meu cronograma, mas vamos fazer um rápido rescaldo do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Até este momento, os níveis das águas em muitas áreas do estado ainda estão elevados, o que faz com que haja uma dificuldade de se acessar todo o prejuízo que foi que está sendo ainda quantificado. Lembrando que chove no Rio Grande do Sul, ventos de 100 km por hora estão previstos para esta terça-feira e para os próximos dias, e isso tudo vai agravando o cenário. É importante que se reforce essa situação das medidas de amparo, as medidas de apoio, porque o Plano Safra está para chegar. Já é sabido que o Plano Safra pode atrasar um pouco mais e que parte dos volumes alocados para o Plano Safra 24 a 25 sejam redirecionados para atender os produtores gaúchos. Eles precisam ser ouvidos. Os produtores gaúchos precisam ser ouvidos para que eles possam expor os seus pleitos, expor as suas necessidades e eles sejam atendidos dessa forma. Lembrando também a você que está no Rio Grande do Sul e pode ajudar outras pessoas, principalmente com orientação neste momento, principalmente a pequenos agricultores, agricultores familiares que têm uma dificuldade maior no acesso à informação. Faça isso. Eu vou recuperar aqui uma entrevista que eu fiz na semana passada no Conversa de Cerca, que é o podcast que eu apresento todas as quartas-feiras aqui no Notícias Agrícolas com a doutora Luíse Pondé. Ela é uma advogada cujo pai é produtor de arroz, foi produtor de arroz, foi afetado pela enchente de 2004. Ela relatou que ela saiu de barco de casa, os pais perderam tudo, e perderam tudo porque, a chuva levou, 2, tudo que restou, ele pagou para pagar as suas dívidas ao banco e teve esses anos todos para fazer esse pagamento. O que ela diz? Que se o pai tivesse tido uma outra orientação, as coisas poderiam ter sido simplificadas e ele não teria tido de se desfazer de tudo. Então, busque orientação para fazer a renegociação destas dívidas que, de novo, ainda estão sendo levantadas. Busque orientação com a Farsul, com os seus sindicatos rurais, com a AproSoja Rio Grande do Sul, para fazer essa renegociação de forma consciente e da melhor forma possível para você e para o seu cenário. 8 horas e 23 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vou direto para essa mensagem aqui da Thalita Borges, que está pedindo um abraço para o curso do Agronegócio do Senar, aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul. Bom dia, Thalita. Bom dia a toda a turma do curso de Agronegócio do Senar, aí de Dourados, em Mato Grosso do Sul. Que bom saber que vocês estão acompanhando o Bom Dia Agronegócio. Boa semana para vocês. Sucesso para essa turma. Bom, vamos falar sobre as exportações brasileiras de soja. Daqui vem a boa notícia, nessa segunda manchete dessa terça-feira, porque as exportações brasileiras de soja já somam 49 milhões de toneladas, superando então o mesmo período do ano passado, quando eram 45 milhões de toneladas neste acumulado do ano, e é recorde histórico, portanto, no volume. Ótima notícia, portanto. As exportações brasileiras de soja, elas continuam desempenhando muito bem, principalmente diante da nossa competitividade. A nossa competitividade segue alta, segue elevada frente aos nossos principais concorrentes, que são Estados Unidos e Argentina. O farmer selling na Argentina está mais lento. Nos Estados Unidos, como essa competitividade está mais baixa, nós temos, então,
essa busca pela soja brasileira, e a comercialização brasileira em maio, inclusive, ela avançou bastante. Segundo o Vlamir Brandalize, consultor da Brandalize Consult, o percentual de soja já comercializada está se aproximando do mesmo período do ano passado, que é uma notícia boa, uma vez que vinham bastante atrasadas as vendas da soja 23-24 aqui no Brasil. Ontem, a SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, divulgou os dados das exportações brasileiras, mostrando que o complexo soja já contabiliza 5,7 bilhões de reais em divisas, tendo mais uma semana para fechar esse mês de maio, o que pode, portanto, registrar um mês de recorde para as nossas exportações. Mais um mês de recorde para as nossas exportações, porque vimos desempenhando muito bem neste ano de 2024. Então, somente nos 17 dias úteis do mês de maio, o Brasil exportou expressivos 15.584.200 toneladas, 11.204.600 toneladas de soja nestes 17 dias úteis do mês de maio, versus aos 15.584.000 de todo maio de 2023. Ou seja, com uma semana ainda faltando para fechar o mês útil de maio para nossa venda externa, a gente pode registrar, o Brasil pode registrar um novo recorde, portanto, nas exportações de soja. Para o complexo soja, temos os dados também. O complexo já tem embarcadas, exportadas 59 milhões de toneladas exportadas esse ano, frente a 54,8 milhões do mesmo período do ano passado. O faturamento do complexo soja, 5 bilhões 706,4 milhões de dólares. A soja, 34 milhões de dólares já faturou neste ano de 2024, o farelo 802,7 mil dólares e o óleo 96,5 mil. Então, nós temos ali em divisas, a soja continua sendo, e em volume também, salvo engano, a soja continua sendo o principal item da pauta exportadora brasileira. Segundo o Vlamir Brandalize, o fechamento do mês deve ser de 35 bilhões de reais só com as exportações de soja, e isso confirma que as exportações brasileiras seguem num ritmo acelerado, recorde histórico de exportações para um começo de ano, é o maior produto exportado pelo Brasil e desde janeiro vem embarcando forte porque a safra começou mais cedo, nos informa o Vlamir, e agora os produtores vêm fechando posições para fazer caixa. Continua carregando o recorde no acumulado do ano e deve fechar este mês de maio com recorde. Então, esses números mostram que a demanda pela soja brasileira ela está presente e crescendo. Ela é o combustível principal deste movimento de alta dos prêmios no mercado nacional e tudo isso vem trazendo essa sinalização de que devemos ter um novo ano de boas exportações. Talvez exportemos menos do que no ano passado em função de termos menos soja. Agora, vejamos como o Brasil fechará o primeiro semestre e se no segundo semestre os programas de exportação vão se transicionando e a soja vai começando a dar um pouco mais de espaço para o milho. E esta é a nossa terceira manchete dessa terça-feira, justamente o comportamento das exportações brasileiras de milho. Ao contrário da soja, para estes primeiros meses, e em especial neste mês de maio, as exportações brasileiras de milho, elas estão um pouco mais lentas, né? Elas estão um pouco mais contidas e elas tendem a melhorar no segundo semestre, segundo os analistas e consultores de mercado, porque quando o milho brasileiro também deverá ficar mais competitivo frente aos nossos principais concorrentes. Nesse momento, o milho brasileiro é caro para os exportadores. A gente vê, o mercado observa os exportadores comprando em outras origens que se mostram mais baratas até então. A demanda pelo milho americano, por exemplo, tem estado bastante elevada, o que mostram os números, por exemplo, ali na nossa... toda quinta-feira, né, que nessa semana sai na sexta em função do feriado de ontem nos Estados Unidos, no reporte semanal de vendas para exportação dos Estados Unidos, o reporte de embarques. Todos eles mostram que os números estão acima do mesmo período do ano passado, ao contrário do que se observa na soja. Então, para o milho, as exportações, segundo a SECEX informou ontem, o volume embarcado de milho foi de pouco mais de 277 mil toneladas,
Nesses acumulados 17 dias úteis do mês de maio, o volume representa 72% do total exportado no mês de maio do ano passado, quando em todo o mês o Brasil exportou 384,8 mil toneladas. Ou seja, com uma semana faltando para fechar o mês de maio, não devemos registrar o mesmo volume, ou se registrarmos, vamos ter uma proximidade tão somente, não devemos superar esse número. A média diária desses embarques foi de pouco mais de 16 mil toneladas, representando uma queda de 6,6% em relação à média diária embarcada de maio do ano passado. Com relação ao faturamento com as exportações de milho, são mais de 57 milhões de dólares já arrecadados até a terceira semana de maio de 2024, contra, no mesmo período do ano passado, 127 milhões 443 mil dólares. Agora, neste caso, é preciso considerar também que os preços do milho estão mais achatados, cederam em relação a maio do ano passado, por isso também o faturamento é menor. Na média diária, deixa o atual mês com cerca de uma queda de 41,8% em relação a maio do ano anterior. Vejamos como se comportarão as exportações de milho no segundo semestre aqui no Brasil. Deverão melhorar, deverão ser mais competitivas e a soja dá um pouco mais de espaço para o milho nos portos a partir, portanto, dessa segunda metade de 2024. 8 horas e 31 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos agora acompanhar os relatos que continuamos a receber do estado do Rio Grande do Sul no nosso momento Fala Produtor. Olá, amigos. Estamos em Estrela, Arroio do Ouro, aqui junto com a família Malman. E isso aqui, amigos, é uma cena inimaginável. É algo que foge da compreensão humana. Vocês estão vendo que nós estamos aqui, ó. É uma área muito grande. Isso aqui era lavoura de soja. Sim. Olha como que ficou a lavoura de soja. Totalmente perdida. Ó, solo totalmente que veio destroços. Aqui tem areia. Aqui tem quantos carros tem no meio da propriedade de vocês que vocês contaram? Aqui 3, lá em cima são 7 ao todo, né? Em cima Sete também, carros, 7 carros que vieram à deriva com a água do rio. A maioria dos vizinhos aqui. Aqui, amigos, era a lavoura de soja. E aqui ao lado era o milho que era para ser feito silagem. O rio subiu quantos metros aproximadamente? A cota deu 33 e quase 34, né? A maior enchente que deu foi a de 41. Ela se igualou à enchente de setembro. Foi 20, quase 30, né? Ela superou tudo, né? Deu quase 4 metros a mais. Viu? Olha só o que sobrou do milho, amigos. Dá uma olhada aqui, ó. Ó, roupas. Enterrou tudo o milho, desemparelhou o solo. Aqui precisa fazer um sistema. Primeiro, catar pau, pedra. Olha aí um para-choque que tem aí. Tem casa. Tem o que você imaginar no meio da lavoura. Ele me contou que o trator do vizinho chegou rolando bem perto da sua casa. Perto da minha casa. Mais um outro também ali em cima. Também pegou uma árvore grande e foi rolando, né? Destruição total, os 2 tratores. Meu Deus do céu, olha aqui no meio da lavoura o que nós estamos vendo aí, ó. Tapete de carro, palanque, pedaço de casa, máquinas, olha ali, ó. Lá tem pulverizador no meio da lavoura do vizinho, carretão. Tinha outro lá que nós já tiramos, o graneleiro, né? Tá com os pneus para cima, já tiramos. Gente, aqui o Rio Grande está vivendo um cenário de guerra. A agricultura está sofrendo muito, olha, e são áreas grandes, são áreas agricultáveis, aqui são os vales, são naturalmente terras muito férteis. Mas agora os produtores aqui vão ter que começar do zero.
Aqui vai ter que catar pau, emparedar o solo, corrigir novamente, fazer um sistema convencional para depois voltar no sistema plantio direto. E os agricultores do Rio Grande estão pedindo socorro. Ó, os animais que tem, o pouco que sobrou, a grande maioria morreu. Sim, a maioria morreu. Mas olha ali, os que sobrou tão soltos para comer alguma coisa, estão sobrevivendo graças à doação de feno, principalmente. Pré-secado é bom, só que é mais difícil de descarregar, é mais difícil de carregar de volta. Pré-secado é bom, mas o feno é melhor ainda. Milho é uma situação desesperadora. E o governo precisa tomar partido nisso. Como que fica os financiamentos? Como que vai pagar? Isso é uma catástrofe natural. E uma coisa que eu aprendi aqui no Rio Grande, fiz questão de levar a minha família junto, é para ver o espírito de solidariedade, reconstrução. Hoje vi pessoas plantando flor, limpando casa, tirando barro, fazendo o que pode. Anos difíceis que estão passando agora, mas isso aqui vai ficar na história. É hora de nós dar as mãos e fazer tudo o que for possível. Que Deus abençoe nossos amigos do Rio Grande. Ainda é bastante difícil de digerir essas imagens, né? E é o que nós temos tratado com muita responsabilidade, é o entendimento de como ficam as próximas safras, em especial a safra de trigo no Rio Grande do Sul, que sofre com uma tremenda incerteza diante disso, tudo que está acontecendo. A perda do solo, inclusive, foi, numa reunião que aconteceu ontem, colocada como uma das maiores dificuldades que o produtor vai sofrer nesse momento. Assunto para a gente tratar no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio dessa terça-feira. Quem nos ajuda a entender um pouco mais dessa situação no Rio Grande do Sul, em especial para o trigo e, claro, o impacto disso para os mercados, é Elcio Bento, analista das safras e mercado. Meu amigo, seja bem-vindo. Bom dia, é sempre um prazer ter você conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla. O prazer é todo meu. Sempre bom falar contigo. Obrigada, Elcio. Bom, como eu falei, né, Elcio, eu ia começar conversando contigo sobre o mercado externo, mas acho que diante dessas imagens que a gente acabou de acompanhar e de uma reunião que aconteceu ontem mostrando que o setor, né, as entidades que representam o trigo aí no Rio Grande do Sul apresentaram que a perda dos solos é uma das principais preocupações para o início da próxima safra, eu queria a tua avaliação diante da sua experiência, de como é que você está vendo essa nova safra de trigo gaúcha, prestes o plantio a ter a data de início. Como é que você está avaliando essa situação? Pois é, Carla. Se por um lado a gente não teve as regiões afetadas diretamente pelas enchentes, enfim, o setor mogeiro foi mais afetado diretamente. O setor de produção, a área da produção que já tinha sofrido ano passado muito com aquele excesso de chuva no período da colheita, agora já começa a se encaminhar, a gente já liga a luz de alerta para a possibilidade de um atraso no plantio. Se a gente tiver, a janela do plantio ainda está dentro da normalidade, ainda não pode-se dizer que já atrasou o plantio de trigo. O problema é que quanto mais a gente tem essa situação, conforme foi abordado ontem na reunião da Câmara Setorial, a gente tem uma perda de lavoura, né, uma perda de solo pela erosão, e também tem um solo tão úmido que não permite que os maquinários iniciem os trabalhos. E até mesmo com um solo tão úmido, talvez colocar semente neste momento no solo poderia até apodrecer essa semente em vez de germinar. Então começa a preocupar, sim, Carla, porque a partir do momento que o produtor tem que atrasar, primeiro que vai ter um custo maior para recuperar esse solo que foi perdido, né, pelo excesso de chuva, por processos de erosão. Então tem um custo maior e talvez não consiga ir tão logo a campo para iniciar esse trabalho. E quanto mais atrasa esse trabalho de plantio, a gente tem um produtor que tem mais dificuldade de escalonar o seu plantio. O que isso quer dizer?
Normalmente o produtor coloca o seu plantio, divide esse plantio em algumas etapas para evitar que eventualmente uma adversidade climática pegue toda a sua lavoura. Então, quando acontece, por exemplo, no Manderninho, como que é esse que se encaminha, que a gente tem períodos de geada muito forte, se tu escalou esse plantio, né, os trabalhos de plantio, uma eventual geada forte pode pegar uma parte de sua lavoura e não pegar outras partes, isso diversifica o seu risco. Então, começa a preocupar, é preciso a gente ver o que vai acontecer de agora em diante em relação ao clima. Ontem, esse final de semana, domingo, e ontem choveu, domingo à noite, ontem choveu praticamente o dia todo, então a gente tem ainda um processo, um clima ainda muito complicado, que começa a preocupar. Quanto mais atrasa esse plantio de trigo, também pode ser que em algumas regiões aquele produtor que tem um foco na safra de verão, para aproveitar a melhor possibilidade da janela de verão, acabe nem plantando o trigo. Então, ainda não dá para a gente consolidar, cravar que a gente vai ter uma redução da safra em relação às nossas primeiras expectativas, que já eram de redução de área plantada, mas uma redução ainda mais acentuada, daquele nível que a gente está trabalhando em torno de 15% de redução da área, mas a luz de alerta está ligada e o que a gente espera realmente é que a gente tenha pelo menos condições climáticas que permitam o produtor recuperar essas lavouras, esses solos para iniciar o plantio aqui no Rio Grande do Sul. Agora, Elcio, isso traz alguma preocupação adicional em relação à oferta com o trigo brasileiro, porque temos ali uma condição ainda do que se perdeu, do que estava já colhido. O trigo brasileiro, a safra de trigo já estava concluída no estado, mas o que estava armazenado nos silos também se perdeu em partes. Inclusive, o CPE aponta nessa manhã de hoje que os preços estão subindo aqui no Brasil, também por conta dessa preocupação com a nossa oferta por aqui. Como é que você avalia, esse movimento e essa análise do CPE? De fato, os preços estão subindo e a oferta interna no Rio Grande do Sul ela já era muito pequena. Só para, em termos de comparação, a safra anterior a essa que a gente comercializou, o Rio Grande do Sul produziu 6 milhões de toneladas para um consumo pelas indústrias inferior a 2 milhões de toneladas, ou seja, teve um excesso, um excedente de 4 milhões de toneladas. Nessa safra que foi colhida agora, no ano passado e que está sendo comercializada agora, a projeção inicial era de uma produção em torno de 5,5 milhões de toneladas. Com todas as chuvas, se colheu 3,2 milhões de toneladas. E se nós tivemos desses 3,2, mais de 1 milhão de toneladas com qualidade para ser processada pelos moinhos, foi muito. Então, neste ano, ao contrário do ano passado, em vez de ter excedente de oferta, o moinho precisou comprar muito no mercado internacional. E vinha comprando muito, já comprou os dados de lineups mostravam mais de 500 mil toneladas chegando no Rio Grande do Sul, e com certeza boa parte desse trigo que veio de fora estavam nos moinhos da região aqui do Vale do Taquari e Porto Alegre, que foram eventualmente ou possivelmente, né, não dá para a gente ter essa certeza, mas muito possivelmente foram perdidas. Então a oferta é apertada. Só que os preços estão subindo no Brasil porque essa oferta é apertada e essa oferta apertada aumenta a necessidade de importação. E aí a gente tem o mercado balizado pela paridade de importação, e o que eleva os preços aqui no Brasil não é uma possibilidade de não ter o abastecimento, mas sim a que preço esse abastecimento vai ser suprido. E hoje esses preços são, por paridades de importação, até em torno de R$ 1.600 a tonelada. Para uma negociação que a gente tinha no início do ano em torno de 1.200, então a gente tem esse respaldo do mercado internacional pelas compras externas que a gente tem. A Argentina subiu os preços de forma muito expressiva. Só para a gente ter uma ideia, no início do ano, trigo argentino era negociado nos portos do país a $200, hoje está $280 até $300. Então subiu muito e a necessidade de compra, uma maior necessidade de compra de trigo, especialmente da Argentina, e esses preços elevados dão um respaldo para a elevação das cotações aqui no mercado doméstico. O que a gente viu ontem no Paraná, por exemplo, o produtor elevou as suas pedidas para 1.600, o moinho estava pagando até 1.550 no CIF, dentro do moinho. Então, o mercado começa a se ajustar a esse preço de paridade de importação, e isso sim dá respaldo para que pela primeira vez em um bom tempo a gente tenha
preços neste ano muito parecidos com os que eram praticados há um ano. Então, o mercado tem suporte para a elevação de preços, especialmente nessa safra velha, porque tinha pouco trigo no Rio Grande do Sul. Aconteceu toda essa tragédia climática, aumentou essa necessidade de importação. É bem provável que o setor moageiro reduza a sua quantidade de moagem aqui no Rio Grande do Sul, mas se isso acontecer, os excedentes de farinha que eram produzidos aqui no Rio Grande do Sul vão ter que ser compensados em outras regiões, e isso, claro, vai direcionar parte da demanda, mas fica muito claro porque até o início da próxima safra a gente vai ter uma situação de aperto na oferta interna e a necessidade de compras internacionais acaba elevando a perspectiva, mantém, né, o cenário de alta de preços aqui no Brasil. Elcio, esse quadro dessa oferta restrita pode impulsionar um aumento das nossas exportações de trigo nesses próximos meses? Exportações... Perdão, as nossas importações. Claro. Uhum. É uma necessidade. A gente tem uma indústria nacional que consome anualmente cerca de 12 milhões de toneladas. Se a gente colocar uma safra que foi de 8 milhões de toneladas e boa parte dela, talvez aí não é um número que tem muito certo, mas cerca de 3 milhões eram de trigo feed, né? Trigo que não tinham qualidade para ser processados para farinha. A gente tem uma abertura de uma necessidade de compra em torno de pelo menos 6 milhões de toneladas. Desses 6 milhões de toneladas, entre agosto do ano passado e o mês de abril deste ano, foram compradas 3,8 milhões de toneladas. Ou seja, a gente tem pelo menos quase em torno de 2 a 2,5 milhões de toneladas, pelo menos para comprar nesses meses que ficam que fecham a temporada, né? Que agora seria esse mês de maio, o mês de junho e o mês de julho, e até colocar agosto ainda, porque é quando começa a ingressar o trigo paranaense, que vai estar disponível para moagem a partir de setembro. Então, sim, a gente tem uma necessidade de comprar bastante. A gente viu o trigo argentino sempre muito competitivo em todas as regiões do Brasil. Hoje, o que a gente tem é que o preço russo, o trigo russo, já é competitivo no Nordeste brasileiro. O trigo russo passa a ser uma alternativa competitiva, até a gente já tem registros dos primeiros navios vindos da Rússia para o Nordeste brasileiro, mas em relação a esse fator possibilidade alternativa russa, o que a gente tem é uma impossibilidade, um bloqueio fitossanitário que não permite esse trigo vir, por exemplo, para os moinhos do sul do Brasil. Na verdade, só consegue vir até Santos. Então, essa alternativa russa, ela é uma possibilidade para os moinhos do Nordeste, mas aqui no sul a gente fica muito dependente dessa necessidade de compra vinda da Argentina, de um trigo que é bastante caro. E aí, claro, o próximo repasse que a gente tem que ver é o repasse para a farinha. Infelizmente, o consumidor final vai acabar sentindo isso. O que a gente vinha tendo até agora é que os moinhos não estavam conseguindo repassar esse aumento do preço do grão para a farinha, mas me parece pouco provável, houve um descolamento do preço do grão e da farinha, mas é pouco provável que esse ajuste de mercado não ocorra. Então, a gente vai ter essa elevação de preço da farinha. Algo que pode trazer algum descontrole, algum desajuste do mercado de farinha é exatamente que os moinhos do Nordeste vão comprar um trigo russo mais barato, os moinhos até de Santos conseguem comprar o trigo mais barato da Rússia, e isso pode dificultar ainda mais a situação de moinhos aqui do Sul, Sudeste, mas especialmente do Sul, que estão pagando mais pelo seu trigo, sua matéria-prima em relação aos seus pares no Nordeste. Então, isso pode trazer alguma distorção no mercado de farinha. Mas é muito provável que a gente vai ter preços subindo ainda na safra velha, e isso vai obrigar, né, a um ajuste também no preço da farinha. Elcio, isso combinado com um mercado externo que também está ali diante de algumas incertezas, a questão climática na Rússia está preocupando, na Ucrânia está preocupando, em outras origens produtoras está preocupando. Hoje o trigo em Chicago volta do feriado, subindo de novo quase 2%. Isso combinado a essas incertezas no cenário externo, essa trajetória constante de alta dos preços, isso traz uma certa desorganização ali do mercado, ou uma necessidade de reorganização do mercado global de trigo diante de todos esses problemas que foram se acumulando? Eu acho que isso aí é uma pergunta bastante interessante, porque nós tivemos na Rússia um provedor de trigo quase que
muito certo nos últimos anos, porque é um país que está em guerra, precisa vender o seu trigo, precisa fazer caixa, e conseguiu colocar, tem um saldo exportável de mais de 50 milhões de toneladas. Só para a gente ter uma ideia, o segundo maior exportador, que é o Canadá, tem 25 milhões de toneladas. Então é um player muito forte no mercado internacional, estava jogando trigo muito forte no mercado, com preços muito competitivos no mercado internacional, e agora, com as incertezas que a gente vê, especialmente porque é um período que, no mês de maio, com muitas geadas, uma safra que vai ser colhida em julho, então pega muito trigo que está em momentos sensíveis ao frio, e, claro, uma redução da oferta da Rússia vai reacomodar ou vai reajustar aquele cenário que a gente tinha a Rússia muito forte no seu saldo exportável e direcionando os demais países. A Ucrânia, que está aqui do lado também, vai ter quebra este ano, e também era um país que, devido à necessidade de escoar via Europa, achatava os preços na Europa e derrubava os preços também dentro da Europa. Tem notícias também que a França, né, o maior exportador de trigo soft do mundo, também está com quebra de safra. Então, o que a gente vê no cenário global é um cenário que a gente sempre estava falando que a gente precisava de um fato novo para que os preços globais estancassem a tendência de baixa. Estancaram essa tendência. Quando a gente vê a posição técnica, os fundos especuladores na Bolsa de Chicago, eles estão se desfazendo de posições vendidas. Quando um player está, um agente está vendido no contrato, é porque ele comprou a um preço mais alto e vai vender exatamente a um preço mais baixo, ou seja, ele está precificando, vislumbrando uma tendência de queda. E o que está acontecendo neste momento é que esses players começaram a vender contratos vendidos. Isso significa que aqueles agentes que são os mais informados no mercado estão começando a se desfazer de posições de trigo, porque vem, se não, pelo menos, se a gente não tem pelo menos uma posição de aumento de posições compradas, que ele daria muito claro uma tendência de elevação das cotações, a gente vê que os produtos, que esses agentes já percebem que o trigo deixou de ter uma tendência de baixa. A gente tem questões aí financeiras, um juro norte-americano muito alto, por exemplo, impede que um pouco desses agentes que estão desfazendo posições vendidas entrem comprados para aproveitar uma eventual tendência de alta, talvez possam estar saindo ativos mais de risco e realizando em cima de ativos mais seguros, como são os juros norte-americanos. Por outro lado, também pesa um pouco contra uma tendência mais forte de elevação do trigo, o fato de que nós temos uma safra do hemisfério norte muito próxima, na verdade, a iminência do ingresso da safra do hemisfério norte pode trazer ou impedir uma elevação um pouco mais consistente. A gente deve ter realizações ao longo desse movimento, mas me parece bastante claro que a gente já engatou uma tendência de alta no mercado internacional do trigo. Tínhamos uma linha de tendência de baixa muito, muito bem desenhada desde julho de 2023, a partir de maio inverteu essa tendência e a gente tem uma linha de tendência de alta começando a ser desenhada dentro do mercado internacional. Maio vai se encerrar com uma alta considerável para os futuros do trigo, né, Elcio? Sim, a gente tem, aí eu ainda não acabei não fiz ainda a minha conta para maio, mas o que a gente viu que nas últimas semanas, o acumulado em relação ao mês passado passava de 25% em Chicago. Certo. E não só Chicago, a Rússia mesmo, que tinha preços em torno de $200, já está em torno de $226. Na Europa, como todos os preços subindo, e especialmente para nós, a Argentina também. A Argentina subiu muito, agora em torno de um platô, está lá em torno de 270, 280, não tem demonstrado muita força além disso, mas já os preços que nós temos atualmente ainda tem muito espaço para a gente ter elevação, ainda tem espaço para elevação de preços aqui no nosso mercado interno. Bom, Elcio, qual é a orientação que a gente consegue entregar para o produtor para finalizarmos aqui a nossa conversa de hoje? Tanto o produtor que tem trigo para vender e consegue avançar na sua comercialização, quanto para o produtor gaúcho que está ali tentando entender todo esse cenário, como isso impacta os seus negócios, a sua próxima temporada. A gente consegue trazer uma orientação comum para o produtor ou, justamente por conta desse cenário tão complexo, cada orientação vai ser muito particular esse ano? Não é novidade no trigo, um ano muito complicado. A gente tem ainda numa safra velha uma situação de que os preços têm espaço para recuperação. Talvez no Rio Grande do Sul a grande dificuldade seja que a gente tem escassez de produtos de qualidade padrão Argentina, né? É um trigo, mesmo trigo milho, é um trigo mais fraco. Então vai ter um deságio em relação às paridades de exportação, mas tem um espaço bastante significativo ainda para a gente ter esses ajustes. Enfim, então o trigo
trigos mais fracos negociados ontem, aproveitando para mandar um abraço para minha amiga Moema, que é a minha fonte de informações aí no Rio Grande do Sul, lá de Santa Rosa, está nos acompanhando também aqui, já me mandou um oi aqui. Que bom. Mas a gente tem espaço ainda para recuperação. Safra nova, a gente tem um cenário que está, em termos de preços, muito mais atrativo do que a gente tinha no início do ano, por exemplo. A gente tinha um cenário que a gente fazia as contas e não via trigo para safra nova acima de R$ 850 a tonelada. Hoje a gente já tem um cenário muito mais interessante para essa formação de preço. A gente já tem um cenário de cotações de safra nova indicações no porto em torno de 1.200. Então já não é tão ruim como era antes. Claro, não vai ser os preços que a gente tem da safra velha, mas tem uma possibilidade sim de preços mais atrativos. Então tudo vai depender do que a gente vem por aí. Agora o que a gente torce para que o plantio aqui no Rio Grande do Sul ele consiga avançar. É interessante também a gente olhar o cenário Brasil um pouco mais completo. Minas Gerais, a gente tem uma situação de seca terrível, essas questões climáticas que nos deixam, enfim, a gente está aqui embaixo de água e Minas Gerais sofrendo com escassez hídrica, pode ter uma quebra de até 30% da produção mineira, que ano passado foi uma produção recorde. Então, tem todas essas engrenagens do mercado que ainda estão se ajustando. Acho que a principal delas que a gente pode ver com um pouco mais de otimismo a safra anterior é que os preços globais estão retomando uma situação de preços um pouco mais atrativa. Bom, Elcio, quero muito te agradecer pelas informações, pelas orientações e uma análise sempre muito completa. Aqui no Bom Dia Agronegócio, você é sempre muito bem-vindo. Continuamos a nos falar para que a gente possa construir juntos esse cenário e dar essas informações para o produtor. Muito obrigada mais uma vez. Boa semana para você. Para ti também, Carla, para todos que acompanham o Notícias Agrícolas. Um grande abraço e até mais. Até mais, até a próxima. Bom, senhoras e senhores, Elcio Bento, analista das safras e mercado, mostrando que o cenário é bastante delicado e bastante complexo, portanto, para o mercado do trigo. Claro que negócios no Rio Grande do Sul são praticamente impossíveis nesse momento. Os outros estados que ainda têm algum trigo para comercializar estão aproveitando essas altas, mas refazendo os seus cálculos, entendendo como fica, portanto, a próxima temporada. E já vínhamos de um cenário de oferta ajustada, escassa no Brasil. Então, estamos monitorando essa situação bem de perto. Bom, são 8 horas e 57 minutos pelo horário oficial de Brasília. Para finalizarmos as nossas notícias da manhã, um mercado importante que tem chamado bastante atenção também neste mês de maio é o mercado do boi, bastante pressionado. Essa tendência de recuo das cotações nos preços da arroba deve continuar. Então, esse movimento de pressão sobre os preços. Um ponto que chama muita atenção no mercado do boi gordo agora é o nível das escalas. Ontem, Fernando Henrique Iglesias, analista também da Safras e Mercado, colega de Elcio Bento, deu entrevista ao Alexander Horta aqui no Notícias Agrícolas, apontando que as escalas continuam alongadas em todo o país e com alguns frigoríficos fora das compras, o que vai, dois fatores que vão se combinar e vão inevitavelmente pesar sobre os preços da arroba. Mais do que isso, Caio Junqueira, analista da Cross Investimentos, pontuou também que a média das escalas de abate no Brasil é a maior dos últimos 5 anos e a comercialização do boi começa a perder liquidez. Inclusive, nessa combinação de análises, o Fernando Henrique Iglesias falou sobre essa diminuição e essa quase inexistência do ágio do boi China em relação ao boi comum, Então, há não só uma desvalorização nos preços da arroba nesse momento, mas também da carne no atacado, apesar de uma boa primeira quinzena de maio de consumo interno e de boas exportações, e as exportações tendem a continuar desempenhando bem, as exportações brasileiras de carne bovina. Na primeira quinzena de maio, tivemos também no Brasil um bom consumo, uma vez que o Dia das Mães é a segunda data comemorativa de maior consumo de carne bovina no país, perdendo só para as festas de final de ano. Então, tivemos essa primeira quinzena boa, porém a segunda quinzena ela já veio com o consumo se enfraquecendo e ajudando a se combinar com estes outros fatores para sentir a pressão nos preços do boi gordo. Então tende a continuar, inclusive se estender para junho esta pressão.
E para finalizarmos, a última informação a última notícia desta terça-feira é de que a presidente da Petrobras, a nova CEO da estatal, senhora Magda Chambriard, já anunciou que sua gestão terá como foco principal acelerar as exportações brasileiras de petróleo para repor as reservas da estatal, que começam a declinar a partir de 2030. Magda ressaltou a importância das novas fronteiras, como Amapá e a Bacia de Pelotas, e destacou a necessidade de manter e intensificar os esforços exploratórios da empresa. Além disso, ela mencionou também a possibilidade de novas descobertas no pré-sal e a internacionalização da exploração. Ainda assim, enfatizou que a prioridade é gerar riqueza no litoral brasileiro. Ela também ressaltou a importância de fortalecer a cadeia de fornecedores nacionais e manter a igualdade de oportunidades entre fornecedores nacionais e estrangeiros. Claro que o foco no pré-sal gerou ali alguns questionamentos para Magda Chambriard. Ela falou que, principalmente a relação do pré-sal com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, diz que não é o pré-sal que tem culpa disso, e que também ainda o pré-sal traz grandes benefícios para a sociedade. E claro que o que quer se buscar entender também agora é como a gestão de Magda Chambriard vai atuar diante dos preços dos combustíveis, algo que ainda não ficou muito claro, mas que nas próximas semanas já vai vir mais à tona ao mercado e, claro, trazer os impactos para os preços naturalmente. São 9 horas pelo horário oficial de Brasília. Eu quero agradecer a participação de todos vocês aqui ao longo da nossa edição dessa terça-feira do Bom Dia Agronegócio. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, estamos de volta com a nossa abertura de mercado para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Uma boa terça-feira a todos, bons negócios e até amanhã.